E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor do Parabólica, e hoje a gente vai falar sobre como que a inteligência artificial pode acessar ou dar um resultado na sociedade, a relação entre inteligência artificial e sociedade, os reflexos, como lidar com a inteligência artificial. Está entrando na nossa lista aqui de sociologia. E é um tema que pode ser cobrado em algum vestibular por aí como tema de redação. Essa relação inteligência artificial, sociedade. A gente vai entender o processo histórico que nos trouxe até aqui. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Tem conteúdo de tudo aqui, tá? De ciências humanas. Então, bora lá começar. E começamos onde? Do início. Lá entre 1955 e 1956, três pessoas importantes aqui, vou ler os nomes aqui: Allen Newell, Herbert Simon e J.C. Shaw, criaram o Logic Theorist, que é basicamente um programa de computador que era capaz de resolver cálculos profissionais. Então a gente já está iniciando esse processo da inteligência artificial. Guardem essa informação porque isso é muito importante. Então, desde 55, 56, muitos estudos foram feitos até hoje para entender o que é a inteligência artificial, elaboração de novas tecnologias. Então, a gente já pode definir, não há uma definição exata, mas aqui para a gente vai colocar, porque a gente não está estudando dentro da concepção de inteligência artificial. A gente quer relacionar com a sociedade, mas é um ramo da ciência ou engenharia da computação que busca desenvolver sistemas computacionais para resolução de problemas, para solucionar problemas, tá bom? Aí a gente já entra nessa questão da sociedade. Desde lá dos anos 60, já se cria uma ideia de uma inteligência artificial, mais viva e capaz de caminhar com as suas próprias pernas. Isso é muito utilizado pela ficção, tá bom? Então hoje a nossa realidade, eu não estou falando que um dia a gente não vai chegar nisso, mas a nossa realidade é distante dessa ficção. Qual que é a ficção que eu estou falando? De uma inteligência artificial caminhar sozinha. A chamada revolução das máquinas, alguns vão falar de apocalipse robô, mas revolução das máquinas, não necessariamente o ponto mais forte seriam as máquinas tomando controle de tudo e escravizando os seres humanos. Mas não precisa ser só ali. A gente está falando de as máquinas terem um sentido, né, algumas sensações e contribuírem, ajudando os seres humanos. Desculpem, vou dar uns exemplos aqui para vocês. Todo mundo vai lembrar dos anos 60, dos estúdios Hanna-Barbera, dos Jetsons, né? Os Jetsons, eles viviam num futuro onde você tinha carro voador, você tinha uma alta tecnologia e tinha lá um modelo robótico que era a Rosie. A Rosie era a empregada doméstica da família dos Jetsons. Ela fazia tudo ali pelos Jetsons, ela tinha vida própria. Então, desde o início, você vê a ideia de construir uma inteligência artificial para assessorar os seres humanos. Outros exemplos que a gente pode dar, se ficar dando exemplo aqui, a gente vai até amanhã. Então, como por exemplo, nos anos 80, eu assisti bastante essa série, que foi lançada pela ABC, Small Wonder. Aqui no Brasil, ela era conhecida como Super Vic. Tá? Passava na Globo, inclusive, Super Vic. É basicamente isso, ela tinha uma pegada de humor muito grande. A Super Vic era uma série, né? Não era série animada, era atores reais, que era uma androide, Vic, que foi construída pelo pai da família, ela foi projetada pelo pai da família, que era um engenheiro, que é o Ted Lawson, e ela assessorava também, ela era a empregada da família. A questão é que ali tem outras questões a se abordar, inclusive Super Vic. A Vic era uma robô, né, uma androide. Ela era totalmente robotizada, assim, mas era interpretada por uma menina, né? E ela era extremamente irônica com tudo, assim. Ela dava umas respostas muito engraçadas. A questão é que ela era uma criança. Então você tinha essa concepção de ser uma criança,
Mesmo que seja robô, mas tinha um trabalho infantil ali, pô, em Super Vic. Mas se a gente for mais pra frente, por exemplo, já no final da década de 70, 77, 78, 79, entra também nos anos 80, né? O Super Vic é dos anos 80. Star Wars trouxe essa ideia do robô que serve, né? O robô que é programado ou para ser um assassino. Você tem isso hoje, isso é mais comum hoje no Star Wars. Mas você tem as unidades C3PO, né? As unidades C3P, que são robôs de relações públicas, né? De relações entre chancelarias, entre pessoas, né? São tradutores. Então você utiliza lá o C3PO, ele sabe falar tantos idiomas da galáxia e por aí vai. Ele tem vida própria também, tanto é que se ele for programado para matar, ele vai ser programado para matar, mas ele tem vida própria dentro do que ele é programado. E isso era um desejo das pessoas de falar, poxa, inteligência artificial servindo a gente, então já está relacionando com a sociedade. Não fazendo uma revolução, colocando o ser humano para ser escravizado, né? Bom, mas enfim, não fazendo uma guerra, né? Que nem tem no filme lá do Kubrick, na verdade é do Spielberg, né? O roteiro é do Kubrick, o roteiro original, que é o Inteligência Artificial. Agora vou para uma área que também relaciona com a sociedade, que é uma área que eu gosto muito, vocês sabem, que é a área dos videogames. Mas desde os jogos eletrônicos, desde a criação dos videogames, ali nos anos 70, você sabe que os videogames eles surgiram como aparelhos, inclusive militares, né, para estudo militar. Então você já tinha um componente artificial de inteligência artificial. Mas quando esses videogames eles chegam em casa, né, chegam a ser comercializados para as residências, as primeiras formas eles eram para multiplayer, né, para 2 jogadores. Então você tinha uma inteligência artificial, mas você tinha videogames que eram, né, o famoso Pong, que se jogava de 2 ali. Só que você já tem jogos que já colocam ali um componente de inteligência artificial que é programado, tá? Inicialmente muito rudimentar, o videogame ainda parece que a indústria dos games ainda tem um pouco de dificuldade de lidar com inteligência artificial, mas ela existe. Algumas inteligências ficam bem artificiais. Que a ideia é fazer a inteligência artificial no videogame ser mais próxima da ação humana, como se você estivesse jogando contra um computador e esse computador reagisse como se fosse um ser humano. Isso é muito difícil ainda para os videogames. Nos anos 90, final dos 80, mais início dos anos 90, com a popularização dos jogos de luta, então a gente está falando, por exemplo, de Street Fighter 2, eu lembro que você já tinha esse debate quando você jogava contra a máquina, que a máquina reagia de uma forma mais apelativa ou menos apelativa quando o player estava lá jogando e dependendo das ações do player. Então eu lembro dos meus primos falando quando a gente chegava para zerar o jogo, chegava no último chefe que era o Bison ou o Sagat, né? Que é o penúltimo chefe do Street Fighter 2, no 1 o Sagat é o último chefe, ou boss, né? Como hoje a gente fala. E em um determinado momento, quando o jogo, a luta parecia que estava ficando muito fácil para você, ele começava a apelar ao ponto de te destruir na luta. Era inteligência artificial, ainda que rudimentar, ainda que era programado para fazer isso. Ó. Se a luta estiver muito fácil, você vai lá e começa a dar um pau nele, começa a apelar. Então, isso era muito comum. Hoje a gente ainda tem essa inteligência artificial, alguns jogos elas funcionam, a inteligência artificial funciona muito bem, outros nem tanto. Por exemplo, vou te dar um exemplo, eu estou jogando o Spider-Man 2, tá um jogo fantástico. Eu gosto muito de jogar jogos stealth, e jogo stealth, às vezes você aparece lá, você tem que fazer o ataque empoleirado no inimigo, que é você pegar esse inimigo e retorcer ele, subir ele até lá em cima, até a teia, enrolar ele na sua teia. Mas às vezes acontece de ter um player, um outro inimigo do lado, e você faz isso com um de cá e o outro não vê, sabe? Tem vários barulhos ali, isso é inteligência artificial, quando ela não funciona muito bem, porque é muito difícil mesmo. Outro jogo que tem uma inteligência artificial bem ruim, na minha opinião,
A do Spider-Man não é das piores não, tá? É só nesse ponto só que eu tô falando. Mas é o famoso Sniper Elite, que é um jogo de Segunda Guerra Mundial, Sniper Elite 1, 2, 3, 4, 5. Recentemente eu zerei o Sniper Elite 5 e assim, é horrível a inteligência artificial. Mas você vai fazer o que também? É muito difícil você esperar da máquina que ela reaja como se fosse um ser humano. É muito difícil mesmo para os próprios programadores. No mundo do trabalho, acho que aqui é um ponto muito importante para você fazer a sua prova. A gente chega, por exemplo, a trabalhar com dois conceitos, coisas que a gente inclusive tem vídeo aqui no canal, que é, por exemplo, dentro do toyotismo você tem um conceito de Jidoka. O que é o conceito de Jidoka? Significa autonomia ou automatização com um toque humano. Autonomia ou automatização referente a um toque humano. O operador, ele programa a máquina para fazer uma tarefa específica e quando há alguma anomalia no processo produtivo dessa máquina, ou a própria máquina relata o problema, ou o próprio operador, às vezes ele vai lá e relata o problema e eles têm que resolver essa questão. Vou dar um exemplo que é muito próximo. Aspirador robô. Aspirador robô trabalha com um componente de inteligência artificial, certo? Esse é um ponto. Eu tenho um aspirador robô aqui em casa que é um aspirador robô inteligente. É um aspirador que faz o mapeamento da sua casa e aí ele passa aspirando, a gente programa ele todos os dias. No nosso caso aqui, todos os dias às 9 da manhã, ele sai aspirando. Só que você precisa fazer uma manutenção manual nesse aspirador. Não adianta, você tem que tirar lá o filtro dele, limpar o filtro, você precisa tirar o tamborzinho onde fica a sujeira, onde ele guarda a poeira, você tem que jogar fora todos os dias, porque é muito pequeno, não dá para ficar enchendo ali por dias, mais de um dia já lota. E as próprias vassourinhas que ele tem embaixo, se ela estiver presa, vai prejudicar o trabalho e ele avisa. Então, por exemplo, às vezes ele está aqui aspirando, eu recebo escuto um coisa e aí eu escuto a voz. E ele fala, né? Fala assim, verificar o compressor, verificar, não sei os nomes que ele utiliza lá, a vassourinha, eu tenho que ir lá e fazer uma manutenção manual. Fala, eu não limpei aqui de ontem para hoje, e aí enroscou, certo? Mas ele tem um componente de inteligência artificial que é o componente do mapeamento. Cai aqui no meu celular, eu posso receber notificação onde ele estiver, se ele estiver travado e por aí vai. Tem uma outra concepção também que é o do volvismo, que já é nos países nórdicos, né? Dos escandinavos, que também tem vídeo aqui no canal, que é também uma questão de maior independência das máquinas. As máquinas elas são programadas para funções bem específicas. Aí no caso do volvismo, os trabalhadores eles ficam responsáveis por várias outras tarefas dentro da empresa do volvismo. O volvismo ele é muito ligado até mesmo à questão sindical. Existe sempre um debate no volvismo, surgiu na Suécia, de que essas máquinas poderiam estar tirando o trabalho dos trabalhadores e escondendo um processo de exploração que esses trabalhadores têm, desvio de função, tem que trabalhar em outras áreas, com essa justificativa de que a máquina está fazendo para ele. Então, mas os trabalhadores vão trabalhar em outras áreas da cadeia industrial. Em todos os casos que a gente relatou até aqui, vejam bem, até os da ficção, ainda que em menor número, a gente está falando de uma inteligência artificial que é gerada por um algoritmo. A própria internet, quando você vai no Google, é gerada por um algoritmo. Então, o que é isso? Esse algoritmo é elaborado por mãos humanas. Você define o que você quer que essa inteligência artificial faça para você. Então, por mais que seja grande a sua capacidade de processamento, como por exemplo, quando a gente fala no chat GPT-4, que veio, a gente está fazendo esse vídeo, inclusive, muito por conta do crescimento do chat GPT, que é capaz de formular trilhões de conceitos, né, se eu não me engano. Ele só faz isso, tá? Porque há um algoritmo criado por mãos humanas que permite com que ele faça isso. Certo? Que permite que o chat GPT faça isso. E se for possível, o ser humano vai lá, se for preciso, ele vai lá e desativa o chat GPT. Dando um exemplo para vocês. Há uns
há uns anos atrás, tem até o caso, foi Marília que trouxe essa questão que eu tinha esquecido, sobre os robôs que estavam sendo testados, as duas inteligências artificiais, né, não robôs, as duas inteligências artificiais que estavam sendo testadas pelo Facebook, que começaram a conversar e eles estavam registrando, colocaram duas inteligências artificiais e elas começaram a conversar entre elas. De repente elas criaram um código onde elas passaram a conversar por um processo de repetição e passaram a conversar e aí desligaram. Falaram que desligaram, depois que elas começaram a conversar com uma linguagem que ainda naquele momento era indecifrável. Eu fui até olhar, pesquisar, porque desligaram. Ficaram com medo delas estarem planejando uma revolução das máquinas? Não. É porque a gente cria muito sensacionalismo em cima disso. Elas foram desligadas porque aquilo já não era mais interessante para os cientistas que estavam fazendo a pesquisa. Certo? Então desligaram porque a gente já foi até aqui e não precisa mais do que isso. Tá bom? Então lembre-se, por mais que você tenha uma inteligência artificial hoje que seja muito mais ampla do que aquela que foi criada por uma calculadora para fazer cálculo dentro de um computador, cálculos profissionais, que tem componentes de inteligência artificial ainda que rudimentares, ela é gerada pelo ser humano, pelo cientista. O algoritmo é feito por um cientista, que geralmente ele utiliza isso, a inteligência artificial, pensando na questão do benefício em servir à humanidade. Só que aí que está, começa a ter críticas em cima disso. Então aqui a gente já começa a perceber que esse processo que seria uma revolução das máquinas, ele está muito mais cabível dentro de uma ficção, dentro de uma obra de ficção, dentro de um livro, dentro de um videogame, dentro de um filme que a gente assiste. A gente sempre pensa nisso, certo? Dei exemplos aqui para vocês de Jetson, Super Vic, Star Wars, inteligência artificial, né, o filme. Agora, uma questão mais concreta, se a gente colocar mais concretamente pensando na questão da sociedade para a inteligência artificial, ela tem um reflexo na sociedade. Porque, como eu usei o exemplo para vocês do Jidokada, como eu usei o Jidoka, como eu usei o exemplo para vocês também do Volvismo, a gente já pode ter indícios dessa inteligência artificial atuando para chegar perto. A ideia é que a inteligência artificial faça uma função muito próxima do que o ser humano faz, ou até melhor, num tempo mais rápido, certo? Então, por exemplo, uma calculadora consegue fazer um cálculo muito rápido. Nesse processo, quando a gente coloca isso no mundo do trabalho, isso pode reduzir a carga horária dos trabalhadores em algumas funções específicas que a inteligência artificial consegue atuar. Então aqui a gente já tem essa relação entre sociedade e inteligência artificial. E isso pode implicar em demissões ou reduções de salários, certo? A gente tem visto, por exemplo, voltando ao ChatGPT, gente, eu fiz faculdade, eu fiz graduação num tempo onde tinha internet, tá? Tinha internet, mas não era um negócio assim que você podia a qualquer momento utilizar a internet, porque tinha tudo no Google, por exemplo. Tinha bastante coisa, mas nem tudo. Eu me formei em 2006. Mas já existia, foi o período que já estava ali bombando a Wikipedia, né? A Wikipedia, e aí já tinha muita gente que ia para a Wikipedia pesquisar sobre assuntos. E na época a Wikipedia ela não tinha um controle tão forte sobre o conteúdo que era. Hoje tem mais, ainda assim vaza muita coisa. E aí eu lembro depois, quando me tornei professor, passava algum trabalho, eu lembro que tinha um debate já de não dar o trabalho por escrito, porque era muito comum o estudante jogar na Wikipedia, fazer um Ctrl+C e um Ctrl+V, certo? Ele ia lá, faz um Ctrl+C e um Ctrl+V e joga e te entrega o trabalho. Aí tinha uma época que tinha professores que estavam rejeitando trabalhos feitos digitais. Queriam o famoso trabalho anos 80 para baixo, né? 80, 90, que são uma folha de almaço. Quando você tinha que ir na papelaria comprar uma folha de papel, chegava, nossa, uma folha de papel almaço, por favor. Aí você comprava duas ali, só para garantir. Mas o que eu estou querendo dizer? Quando alguém fazia algum trabalho digital, você podia pegar um pedaço, ainda existe isso, logicamente, você pega um pedaço da frase que o cara escreveu lá no trabalho, digita no Google, você vai achar onde que ele copiou isso aí. Às vezes, os mais espertos faziam algumas alterações.
Mas assim, fazia trabalhos sem minimamente ler, saber o que estavam falando. Hoje, eu já tenho visto relatos, inclusive, de professores universitários, um primo meu, inclusive, que quando faz alguma questão, é professor da área de farmacologia, certo? Quando faz alguma questão sobre o tema, você joga, por exemplo, no chat GPT, ele consegue te dar informações e às vezes essas informações, o jeito de escrita pode variar de acordo com o que você pede, o que já dificulta, inclusive, para trabalhos acadêmicos. Será que é você que está fazendo trabalho acadêmico ou é o chat GPT que está fazendo para você? Aí você faz uma revisão para ver se não está falando besteira, porque o chat GPT ele não é 100% confiável, tá? Ainda assim, nada é 100% confiável na verdade. Mas no mundo do trabalho, por exemplo, isso já tem reduzido carga horária, você já começa a ter processos de demissão. Para que eu vou querer ter um trabalhador aqui, sendo que eu posso utilizar, eu comprei uma máquina para fazer esse serviço para mim. Vocês entendem? Então, ou redução de salário, porque você reduz, né? Você baixou de cargo aqui porque você não está fazendo mais essa função. Então você já tem um impacto importante nisso. Agora, a questão de uma revolução das máquinas é uma questão muito distante ainda. Não estou falando que não vai acontecer, mas a nossa realidade não mostra isso. Só que você já tem reflexos que, ao meu ver, eles são negativos quando diz respeito à redução da importância do ser humano no processo produtivo. Tem um outro componente aqui que eu quero trazer para vocês, que é a questão do componente ético. Porque uma máquina ela não leva consigo o componente da ética. Então, a gente já tem relatado, inclusive, problemas com a produção de artigos falsos que impactam na sociedade. O tiozão do Zap vai adorar, certo? Então, é o que a gente vai chamar de deepfake, que são a probabilidade de uma máquina produzir um conteúdo falso e isso você pegar e partir e começar a expandir esse conteúdo falso pela internet, só que você não está sabendo, o último pessoa lá dessa fila que vai receber não sabe que o texto original, ou a produção original foi criado por uma máquina que não leva consigo um componente ético, certo? E aí você tem outras questões também para a gente relatar aqui, como por exemplo nas artes. Isso também já está causando um impacto nas artes, principalmente nesses que são acessíveis, aplicativos que geram uma arte X ou Y para você, que mexe com a questão também dos direitos autorais. Você tem máquinas, você tem inteligências artificiais que copiam algumas artes, copiam o estilo de tal artista, mas arte é mais do que apresentar. A arte é um processo e na inteligência artificial você não tem esse processo manual. A arte ela vem com esse processo, seja manual ou digital, mas é um processo feito por alguém. Isso também já está criando problemas ou discussões na sociedade. E para fechar, então a gente já percebe que existe uma preocupação real com a inteligência artificial, longe da revolução das máquinas, não é essa a preocupação. É que o processo da inteligência artificial a gente já percebe que pode ser favorável se você utilizar de tal maneira, ou ele pode te prejudicar. Trabalho, deepfake, né? E aí a gente tem aqui, eu vou até ler aqui um pedaço para vocês, eu deixo todas as referências na descrição. O Vasco Furtado, que é o coordenador do Laboratório de Ciências de Dados e Inteligência Artificial da Universidade de Fortaleza, abre aspas para ele aí, ele fala assim, há um maior cuidado no que tem sido chamado em inglês de FATE, ou Fairness, Accountability, Transparency and Ethics. É o processo de transparência e ética das máquinas, né? Os algoritmos, eles precisam, que são criados por mãos humanas, eles precisam também ter esse componente de se preocuparem com a questão da justeza, com a questão da ética, a prestação de contas do que eles estão criando, da transparência. Então, o ponto importante é utilizar a inteligência artificial ao seu favor, mas quem a produz ter essa preocupação com a questão ética, de conseguir colocar um filtro ali nesse processo todo, tá bom? Então é isso, gente. Acho que deu para dar uma boa pincelada aqui para ajudar vocês no que for preciso. Trouxe alguns elementos históricos aqui e é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui!